Olá pessoas, sejam bem-vindas ao canal Bob Goya, o Correio do Espaço. Hoje com dois relatos sobre a questão do alcoolismo e minha experiência no astral sobre a tutela do Exu Tata Caveira nessa questão. Mas antes de mais nada, quero aqui dizer que não se trata de moralismo, da questão de as pessoas tomarem sua cerveja ou sua cachaçinha aí moderadamente, né? Não é, a questão não é essa, né? É uma questão de saúde pública mesmo, em relação ao alcoolismo, né? Muitas pessoas podem beber a vida inteira e não serem alcoólatras. Outras apenas dar um golinho e se tornar alcoólatra, né? Uma questão, sei lá, genética, enfim, é um mistério aí essa questão. E esse tema do alcoolismo, ele como é que eu posso dizer, na minha vida trouxe muito sofrimento. Meu pai era alcoólatra, sim, morreu de tanto beber, né? E tantos outros que eu vi aí, colegas alcoolistas, que se negavam a dizer que eram alcoolistas, né? Mas o alcoolismo é uma doença e ela é uma doença assim que prejudica muitas pessoas, né? Ela é uma doença que está aí no mundo e o álcool rodando à solta, né? Então, aquela questão, beba moderadamente, né? Fica, poxa vida, será que é isso mesmo, né? Aí fala, pô, moralismo, né? Quem não gosta de tomar sua cervejinha? Isso é excelente tomar cervejinha. O homem criou a cerveja, fez a cerveja uma ciência, uma cerveja, né? Mas até que ponto eu posso desfrutar disso sem me prejudicar? Até mesmo se eu tomar água demais, eu vou morrer afogado, né? Ela é vital para a nossa vida. Não vamos olhar com esse ponto de vista, pelo esse ponto de vista moralista, mas do ponto de vista o quanto ela pode nos prejudicar quando perdemos o equilíbrio disso, né? E tem algumas pessoas que são propensas ao alcoolismo. E quando chega esse ponto, é, geralmente é um ponto que não tem volta. Geralmente. 99% dos casos que eu conheço não tem volta. Aí por que eu quero contar sobre o alcoolismo? Eu estava aqui no meu bairro, a gente sai para fazer as compras, etc e tal. 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, os botecos já estão tudo aberto por aí, né? Aqui principalmente aqui no bairro que eu moro. E no sábado saiu minha esposa pra gente fazer uma compra e tal. Tem um botequinho. O mal boteco tinha aberto, né? E já tinha lá 8 pessoas na porta do boteco. 8 pessoas, 8 sujeitos. Aí você já começa a perceber as pessoas, até pela cor da pele. Aquela pele meio que azulada, arroxada, né? Meio inchado, né? Você vê as pessoas assim. Geralmente o alcoolista severo. E todos de bermuda, camiseta, tal, aquela coisa esperando ali o cara abrir. E eram 8, eu contei. Falei, caramba, 8 pessoas assim. E eram jovens, mas aparentemente a aparência, né? Você fala, o cara tá com 60 anos, mas o cara deve estar ali com os seus 30 no máximo, né? E aí eu vi esses 8 ali, 8 pessoas, né? 8 sujeitos ali. Tal. Aí pá. Quando a gente voltou, estavam todos sentados ali em frente do boteco, ouvindo aquelas musiquinhas e tal. E tinha um estirado no chão, assim, quase morto, assim, jogado. Assim. Eu falei, caramba. E os outros tomando o seu aperitivo ali. E o cara lá estirado. Sendo que esse estava lá esperando com eles ali abrir o boteco. Eu falei, cara, puta vida. Como é que é isso, né? E os próprios companheiros, ver o sujeito caído ali, perdem assim a noção da dignidade total que o sujeito perde, né? Você vê seu próprio companheiro ali jogado, fica como se fosse normal, ele tá ali jogado, caído indignamente no chão. Aí você fala, a que ponto chega essa doença do alcoolismo, né? Pois bem, aí eu vendo essa cena eu fico muito triste com isso, né? Um monte de boteco, homens, geralmente os homens, todos
em farrapos humanos, bebendo que nem, sei lá, parece que a vida não tem outro motivo senão beber. Mas é uma doença, né, que muitos carregam, o alcoolismo. Eu tinha um primo, vou chamar ele de Anderson. O Anderson, ele tinha a minha idade, mais ou menos. Ele era, acho que um ano mais novo que eu. Não, acho que ele era um ano, meses mais velho que eu. Acho que sim, meses mais velho que eu. Quando ele morreu, ele estava com 50 anos. Eu agora estou com 53 para 54. E ele é um carinha normal, tranquilo, né? Lá para os seus 20 anos, o cara começou a beber. Se transformou. Ele era um caminhoneiro, tudo, se transformou. Aí começou a frequentar uma praça lá onde a gente morava, em Guarulhos, né? E parece que o pessoal, essa energia, ela se comunica, então eles se protegem ali, mais ou menos, né? Não se protegem tanto como senão o cara no chão lá, com a cena que eu acabei de relatar. E esse cara, ele começou a só decair, assim, você vê que era um alcoolismo severo já. Ele não conseguia, por conta própria, ele não conseguiria parar de beber, nem com remédio, com nada. Foi para consultas, nada. E aí começa aquela coisa do cara, né, a vida do cara. Ele vai, bebe, chegava lá carregado em casa pelos seus companheiros, né? Aí foi atropelado na rua, quebrou a canela, aí teve que colocar aqueles pinos na canela. Aí você fala, agora o cara vai sossegar, nada. Saía com aquela estrutura no pé, né? Todo inchado e voltava carregado. Aí você fala, puxa, só de pensar aquela estrutura do pé, né? E ficar do jeito que ficava lá na rua, caído. Aquilo foi infeccionando. Ele ficou acho que uns 2 anos com aquela estrutura no pé e não parava de beber. Tal. Aí tirou aquela estrutura, eu falei, agora ele tirou a estrutura, quem sabe ele toma um juízo aí e tal, mas não adiantava, aquilo foi infeccionando. Ainda houve os erros médicos, um dos pinos ficou, não conseguiram tirar, ficou lá, a perna foi infeccionando, e só piorando, só piorando. E o cara vai ficando com um retardo mental, totalmente vai ficando com retardo mental, o alcoolista, né? Aí fica violento, muito violento, né? Pois bem, e aí foi. Chegava lá, assim, teve um dia que os caras chegaram, uma cena, eu falei assim, mas que cena mais patética. Os caras trouxeram ele, acharam ele na rua lá, os companheiros, colocaram ele dentro de um carrinho esses de mercado, trouxeram ele na casa lá, que ele morava no quintal da minha mãe. Dentro do carrinho de supermercado, para tirar o cara lá do carrinho. Aí no outro dia você fala assim, não, ele vai refletir sobre isso, mas não reflete, não tem como, porque a doença não deixa, né? O álcool entra no cara, não tem como. Aí pá, aí esse sofrimento todo, a perna dele lá, aí teve uns caras que foram lá buscar ele para beber. Ele foi subir o degrauzinho da casa, acho que ele de fraco desmaiou, se estatelou no chão, a canela que estava quebrada, né, que já estava recuperada, ele bateu com aquilo lá de novo, que aquilo quebrou de novo, de o osso ficar exposto. Aí teve que colocar de novo a gaiola, um sofrimento. Aí você fala assim, puxa vida, como é que a pessoa chega a esse ponto, né? Tal. Aí faleceu. O corpo acho que falou assim, não dou mais conta. Faleceu. Tal. Aí uma noite, e eu pensando, né, porque a gente foi criado meio que junto, mesmo com as idades, a mesma idade praticamente, tal. Eu pensando, refletindo sobre isso, né? E aí o Exu Tata Caveira, que é o Exu com quem eu trabalho com ele, né? Ele falou, vou te levar
numa projeção para você conhecer uma coisa. Aí tá. Aí nessa projeção, só sei que eu cheguei, eu já estou morando aqui em Teófilo, né? Cheguei lá no bairro da minha mãe, tudo escuro, aquela coisa toda. Geralmente quando eu estou em projeção, gente, é sempre tá de noite. Eu sempre só ando nas quebradas. Aí fala, mas você não vê o céu, não vê coisas bonitas, não. Até acho que é pela questão da minha profissão, eu sou assistente social. Então o meu trabalho era adentrar os lugares mais menos observados pela sociedade, né? Onde a pobreza ela grita por ajuda, por socorro, e ninguém está nem aí para isso. E aí aquela situação, cheguei aquele lugar escuro e tal, aí o seu Tata, chama assim ele carinhosamente, seu Tata falou assim, olha ali no chão. Quando eu olhei no chão, gente, eu até fico meio, aquela cena ficou forte pra mim, assim, nunca tinha visto aquilo não. Tava lá o corpo do meu primo, em estado de putrefação, estirado no chão. E tinha uns caras tirando dele, era como se fosse um plasma, era um troço meio leitoso saindo assim da boca dele, um fio branco e puxando aquilo dele assim. E o seu Tata falou assim, tá vendo? Os caras, os companheiros dele, os obsessores, também na mesma condição alcoolista como ele, estão até agora sugando a energia dele. É isso que acontece com os alcoolistas. E aquela cena me deixou assim impactado, porque um corpo em putrefação, né, sendo sugado, a energia ainda, né, por aqueles que acompanhavam, né, nas doses diárias. E um outro caso também que foi mais de, assim, foi familiar, né, mais próximo, vamos dizer assim, foi meu pai. Meu pai foi alcoólatra a vida inteira, né? Eu conheci meu pai alcoólatra desde quando eu me entendo por gente. E meu pai era um sujeito muito violento, né? Uma pessoa, sei lá, o álcool deixou ele estúpido com a vida, né? Era uma excelente pessoa quando estava são, mas quando ele bebia virava assim um demônio, vamos dizer assim, né? Era um profissional de primeira, um pintor, mas quando ele bebia, né, e muito violento dentro de casa, era um inferno. E quem sofre essas questões de parente alcoolista sabe o que é esse inferno, né? E ele, pra vocês terem uma ideia, ele no final da vida dele, ele estava sendo assistido pelo pessoal da Unifesp em São Paulo, né, um tratamento de alcoolismo. E os médicos achavam assim incrível, porque ele teve cinco hemorragias. Essas hemorragias, quando dão no alcoólatra, né, devido o álcool vai queimando, vai corroendo aqui as entranhas aqui da garganta, do esôfago, aquela coisa toda. E tem pequenas veias, né, nessas paredes, e o álcool vai corroendo aquilo ali, e tem hora que aquelas veias elas estouram devido a essa corrosão, né? Então o cara tem hemorragias, sai sangue pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, pelo orifício anal. É um negócio assim. E o cheiro dessa hemorragia, ela é horrorosa, assim, é um cheiro que, se você sente, você não vai esquecer nunca mais esse cheiro desse vômito, que os caras têm dessa hemorragia quando sai por todos os orifícios, pelos buraquinhos. E ele teve 5, e os médicos não acreditavam assim, como é que ele resiste a tanto assim. Tava sendo estudado por esses médicos, né, nesse tratamento. Mas ele bebeu até o fim da sua vida, tá?
E teve, depois do desencarne dele, e a gente teve muito sofrimento com ele. Foi uma coisa bárbara. Ele teve uma noite que fui acompanhado também pelo seu Tata para me mostrar a questão. Eu chegava num lugar, tava eu e minha mãe, nós dois juntos, tal, e tinha um pano coberto, um pano com a pessoa embaixo e com sangue assim nesse pano branco, né? E esse pano, a pessoa que parecia que estava embaixo desse pano estava tendo uma convulsão, né? E eu ficava ali meio que assustado vendo aquilo tudo, aquele pano mexendo, parecia a pessoa ali embaixo, tal, o sangue escorrendo, tal. Aí quando eu olho pro lado, tá meu pai ali parado olhando, o cara assustado. Aí eu falava pra minha mãe, falei: "Mãe, tá vendo? Olha quem está ali. Quem está ali é o que está é o mesmo que está aqui, né?" Tal. Aí o que significava aquilo? Aquilo significava a prisão que ele se encontrava ali naquele momento, né? Pelas atitudes que ele teve na vida, com ele mesmo, com a saúde dele, com a bebida, né? Então ele estava ali num pesadelo enorme. Ele não conseguia sair daquele pesadelo. E ali a gente foi ali para tentar libertar ele daquilo ali, né? Para ele ser encaminhado para alguma colônia de recuperação, etc e tal. Aí fala: "Ah, mas pretensão sua, né? Ir lá salvar seu pai." Fala assim: "Olha, cada caso é um caso. Tem alcoolistas que vão ficar aí. No caso do meu primo, o seu Tata falou pra mim lá, ó, isso aí vai ficar por enquanto assim, ó, não tem o que fazer, né?" E no caso do meu pai, ele teve uma oportunidade ali de, apesar de todas as perversidades que o álcool causou com ele, né? E ele causou pra gente, né? Acho que ele teria ali uma oportunidade de ser resgatado e ser levado. Não, e não que isso, tipo, ele vai aliviar a consciência dele, muito pelo contrário. Ele teria ali que se resolver com ele, né? Porque a gente estava resolvido. Falar: "Ah, vou odiar o cara porque o cara foi. É, lascou com a nossa vida a vida inteira." Não vou, não tenho essa de, ó, eu odeio meu pai, porque isso. Não, não. Infelizmente eu tenho pena. Tive pena e tenho pena até hoje. E o que eu tenho, o sentimento que eu tenho por isso, né, por ele, falo assim: "Ah, infelizmente não deu certo a nossa reencarnação junto. Infelizmente não deu certo. Mas o ódio, isso aí a gente nunca tive em relação a isso, apesar de tudo, né?" Então aí você vê a que situação que o sujeito chega quando passa por lado de lá, o pesadelo que o cara vive, né? Com a questão do alcoolismo. E aí ele foi levado a ele para uma colônia lá, tal. Até cheguei lá nessa colônia em astral, vi ele lá, não falei com ele, vi ele lá. Só que fica naquela condição de, né, pensa aí o que você fez da vida aí, vai pensando aí, né? Eu, certa feita, eu fui fazer um trabalho com um grupo de alcoolistas numa casa chamada Caminho da Luz. Ficava num lugar bem retirado assim, lá acho que, né, Caraguatatuba, num lugar bem retirado assim, no meio do mato, numa roça assim. E tinha lá o pessoal, os drogaditos, pessoal que mexia com farinha, crack, etc. E tinha os alcoolistas. Os alcoolistas não se misturam, eles ficam juntos ali, não se misturam com as outras pessoas. Eles são quietos, aquela cor que eu falei, arrochada, meio azulada, tal. O comportamento estereótipo é o mesmo, sempre fica quieto, aquela coisa toda. Aí você vê, quase tudo igual, levam tipo uma característica, né? Só aquele ali é alcoolista, aquele ali é assim, aquele é assado. Mas o alcoolista você percebe como o comportamento, né? Quando eles chegam assim ao estágio severo da doença, né? Aí que eu quero dizer assim, né, que o seu Tata, seu Exu Tata Caveira, me deu essa lição, assim, falar assim: tá vendo aí como é que funciona essa questão dos vícios, né? Os vícios severos, a que ponto chega o ser humano? É isso, né? Você vê o cara lá em estado de putrefação, todo podre lá,
e os caras ainda sugando ele, fora os pesadelos morais, né, que o cara tem, como no caso do meu pai lá, né, todo se sentindo embaixo daquele pano ainda. Ele estava ali, mas ele estava se sentindo embaixo daquele pano ensanguentado, né, dos vômitos que tem pós as hemorragias, etc e tal. E o cara vai viver nessa labuta com ele aí, pensando, né. Alguns vão ser resgatados, outros vão ficar ali, tipo, sabe-se lá até quando, né. Então quando você vê aí as pessoas nos botecos, pensem, reflitam sobre essas questões do alcoolismo, né? Não estou dizendo, olha, a pessoa, o fulano ali, ele bebe todo dia, mas não é alcoólatra. Tem gente que vai beber o dia inteiro, todo dia não vai ser alcoólatra. Só que tem uns que vão tomar um golinho e vão ser alcoólatra. É um mistério isso aí, o organismo, né? Ainda quer estudar essas questões ainda, né? Vou beber aqui socialmente. E hoje em dia, não que eu nunca fiz isso, já jovem enchia a lata, bebia pra caramba, né? Hoje em dia eu vou ser muito franco, pra mim não tem muita graça beber, não tem. Eu bebo uma cerveja assim a cada, sei lá, 5, 6 meses eu tomo uma cerveja, uma coisa assim, uma lata, duas, ainda trocando uma ideia, perdão, com algum amigo, assim, ainda é muito difícil, não tenho prazer em beber. Acho que aquela questão de quando você é jovem, né, você toma, se diverte, hoje em dia eu não tenho esse prazer. O álcool não me dá esse prazer. Então, mas também não quero ficar com o moralismo também das pessoas, não vou beber, não vou ficar perto de quem não bebe, não é isso, né? Mas que hoje em dia eu vejo os jovens assim, cada vez mais se largando na bebida. Parece que não tem outra coisa na vida, não percebem outras coisas, ficam só nessa diversão de ficar alucinado, etc e tal, e é complicado. E saber também que muitos desses podem adquirir essa doença, né, do alcoolismo e levar isso para a vida deles até morrer, né? Outros não, vão beber, uma hora vão parar, para mim não dá mais, tá beleza, tal. Eu tinha um tio aí, que eu gosto muito dele, figuraça. O bicho bebia pra caramba. Hoje não bebe mais nada, olha pra você ver, bebeu a vida inteira, aí chegou, ficou velhinho, não bebe mais, mas não. Aí você fala assim, caramba, esse aí não era alcoólatra, porque não sente, não é dependente disso, né? Mas tem gente que vai ficar dependente. E quando o sujeito fica dependente, já era. Tive amigas, né? Senhoras alcoólatras, tomava aquela cerveja de manhã quente, um copo quente, logo cedo, né? E morreu devido ao alcoolismo, né? Então, essa lição que o seu Tata me deu, me levando nessas projeções, foi essa, essas são as consequências, né, do alcoolismo e de tantos outros vícios, né, que a pessoa pode desenvolver aí no decorrer da vida, né. Então a gente tem que ficar muito atento a essas questões, né, sem moralismo, tá certo? Que uma boa cerveja geladinha não faz mal para ninguém. É como água. Não beba demais que você vai morrer afogado. Beba moderadamente, né? O álcool é a mesma coisa. Então a gente tem que sempre estar alerta a essas questões, né? Até que ponto podemos fazer tais coisas, né, para a nossa vida, né? E às vezes também perceber que fala, isso aqui já deu para mim, não tem mais importância, né? Não vou mais importar isso para mim porque não tem mais importância, né? Porque a gente só importa aquilo que tem importância, tem algo a nos trazer. Quando não tem mais, descarta e segue para outra coisa, vai pensar outras coisas, vai ler livros, né? Vai pensar, sei lá, cuidar do seu jardim, perceber as plantas, enfim, né? Olhar mais para o céu, perceber as estrelas. Mas é isso que eu queria falar, né? E também que assim, eu demoro para postar vídeos, porque o intuito do canal Bob Goy Correio do Espaço não é ficar colocando colocando vídeos todo dia, etc e tal. Não é isso. O canal é vir aqui contar o que eu tenho que contar e um abraço, né? Quem quiser se inscrever no meu canal, se inscreva, né? Bob Goya, o Correio do Espaço, dê o like, compartilhe aí nas suas redes sociais e é isso. Só tenho a agradecer
E espero que esse relato sirva para alguma coisa aí para vocês, tá bom? Um forte abraço e fiquem em paz. E eu vou desligar agora esse trem.